Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus e mais um dia. Hoje estamos na nossa campanha na quinta-feira, para a glória de Deus, até aqui o Senhor nos sustentou, nos colocou de pé e está cuidando de tudo. Tem surpresa de Deus para a tua vida, você crê? Você crê que Deus hoje vai te surpreender? Você crê que hoje Deus vai mudar certas situações da tua vida? Você crê que hoje é um dia de milagre? Ei, você crê que hoje é dia de mudança, hoje é dia de surpresa, hoje é dia de ver as tuas orações sendo respondidas? Você crê que Deus está cuidando daquilo que você estava pensando e estava, Senhor, aquela coisa que você estava preocupada, e você vai ver a mão de Deus te surpreendendo hoje? Você crê? Ei, então recebe aí, em nome de Jesus, recebe o abraço do Espírito Santo, recebe a alegria do nosso Pai. Ei, seja bem-vindo a mais um dia de campanha. Deus abençoe e te levante novamente para você ver, porque hoje é mais um dia que o Senhor colocou de prontidão para nós vivermos e vivermos na presença dele, com a alegria dele, com os cuidados, livramentos e surpresa dos céus em nossa vida. Deus abençoe, se prepare, porque o banquete está sendo colocado para que nós se sentamos, pois após a luta vem a grande vitória. Oh, glória a Deus! E hoje eu estava refletindo, perguntando ao Senhor, Senhor, a palavra de hoje quem é? E Deus disse, eu mudei a vida de Agar. Então, nós vamos continuar em Gênesis 21. Só que agora nós vamos para Gênesis 21. Vamos ler o versículo de número 13, 19 e 21. Que diz assim a epígrafe do texto, Agar no deserto. Versículo 13. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Versículo de número 19 diz: Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Versículo 21. Ele morava no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Eu quero falar do Deus que tirou Agar da escravidão. Agar, ela era serva de Sara, mesmo após ela ter engravidado de Ismael e após a engravidez dela de Ismael. Ela ficou, houve complicações entre ela e Sara. E após essas grandes complicações, e eram brigas, porque foi o que Sara trouxe para casa dela, confusões, briga, em fazer o que não deve, em colocar a mão que não deve, foi o que a gente, falou um pouco ontem, na quarta-feira. Mas hoje eu quero ser específica na vida de Agar. Agar era escrava. Ela servia, como diz aqui na palavra. E mesmo ela tendo um filho de Abraão, ela ainda continuava servindo, sendo escrava. Até que chegou um dia que começou novamente os atritos entre Agar, Sara e os filhos agora, porque Sara agora havia dado à luz a Isaac. Então, se não já estava complicado, agora ficou mais ainda. Até que Sara olhou para Abraão e disse que não queria mais ver Agar ali, nem o filho que ela carregava dele. Então ela disse, olha, coloca-te para Agar e Ismael ir embora daqui. E Abraão vai consultar a Deus, e quando ele consulta a Deus, Deus fala para ele não se preocupar, fazer o que Sara estava mandando, que ele iria fazer também de Ismael uma grande nação. Deus ali faz promessa, promete a Abraão, acalenta o coração de Abraão, dizendo, olha, ele vai. E na situação que Abraão viu que Agar iria embora com aquela criança, diante dos olhos dele, elas não iam sobreviver por muito tempo. Porque Agar era uma escrava, ela não tinha nada, ela saiu com odre e com pão ali. Ali iria acabar. E o que seria ali dela e daquela criança? Então ele ficou o quê? Preocupado, porque ele sabia que se Deus não cuidasse deles, eles iriam perecer ali, a história iria acabar. Mas ele amava o filho dele, por mais que fosse de Agar, ele também amava. E ele, por se preocupar, consulta a Deus, e Deus disse, olha,
Não tenha medo, não se incomode, faça o que Sara está mandando. O que é que Deus disse? Porque eu vou fazer dele uma grande nação. Então, quando Deus promete o coração de Abraão, descansa, porque ele sabe que Deus não mente. Ele sabe que após Agar sair dali com aquela criança, quem iria cuidar de tudo era Deus. E ele conhecia o Deus de milagre, Deus de providência, Deus que cuida. Ele conhecia, então por isso que ele descansou. E ele manda, pega o odre de água, o pão, coloca o menino nos braços de Agar e manda eles ir embora. E Agar vai e sai dali sem rumo, como diz aqui na palavra. Ela sai sem rumo, sem saber, até que a água acaba. E ela coloca a criança deitada no arbusto e se afasta dele, para que não vê ele morrer, porque ela não tinha mais ali a água, ela não tinha como mais se manter com aquela criança onde ela estava. E Agar, como mãe, ela se afasta para não ver o filho dela morrer, porque ela não aguentava, porque ela não tinha o que dar àquela criança, mas então o que é que ela iria fazer? E Agar, por se afastar, o menino chora. E ali Deus envia um anjo para falar com Agar. E diz: Agar, olha o que tem ali, abre os olhos. E ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela viu um poço de água. E o anjo disse: enche o odre de água e dê de beber ao menino. Deus ali abriu os olhos de Agar porque ela não estava conseguindo enxergar. Porque ela saiu sem rumo. Quando eu creio que Agar, ela era uma escrava, então ela estava acostumada a sempre, servir e ter a proteção ali dos patrões dela. Ela tinha a proteção de Abraão, de Sara, ela tinha comida, ela tinha ali. Ela servia, mas ela tinha aquelas garantias de quem servia. E a partir do momento que ela saiu daquela proteção, ela ficou sem rumo, porque agora ela não tinha mais aquelas garantias diante da vida dela. E o que seria dela? Ela saiu dali com a certeza que quando aquilo que Abraão deu a ela acabasse, ela iria talvez morrer. Mas Deus tinha promessa com o menino. E através da vida daquela criança, Deus mudou também a vida de Agar. Olha para você ver. Quando Deus tem algo conosco, não é só nós que somos abençoados, as pessoas que estão ao nosso redor também é abençoada. E a partir do momento, um cenário de dor, um cenário que para ela era dizer, acabou tudo, eu tô sem rumo, eu tô sem teto, eu tô sem nada, não tenho, só tenho essa criança. É assim que Deus às vezes trabalha, que a gente não compreende. Deus trabalhou nesse cenário que para ela era um cenário ruim, para levar ela para um cenário de liberdade. Ela agora ia ter um cenário de liberdade, ela não ia ser mais escrava. Ela não ia mais ser serva, mas agora ela ia poder viver uma vida que ela nunca teve até então. Deus agora estava proporcionando um novo tempo na vida de Agar. Um tempo a qual ela nunca viveu. Ei, Deus está proporcionando um novo tempo através dessa situação de dor. Essa situação que você acha que, ela está levando na pior. Deus disse não. É através dessa situação que o novo caminho está sendo aberto, que eu estou te levando ao novo tempo. E Agar, ela vai porque afinal, se ela tivesse opção de escolha, ela não iria. Não por ela, mas pela criança. Ela acharia melhor estar ali na proteção de Abraão. Mas o Senhor permite toda aquela situação. Deixa ela ir, porque se for por escolha, a gente pode imaginar que ela não iria. E ela vai, segue o rumo, até que acaba a água, o anjo vem e abre os olhos dela. Porque quando Deus, ele permite uma situação que aparentemente é uma situação que para nós é bom, acabou tudo. É o meu fim. Mas Deus disse, Agar não é o seu fim. É o começo da sua liberdade. É o começo do novo tempo. É a nova história que eu estou proporcionando para você. Talvez você não compreenda
o meu mover, mas eu, o Senhor, estou fazendo algo novo. Aonde você acha que é o caminho? O caminho da derrota. O caminho que, bom, é o final, é o último caminho, é o final. Deus disse não. É o final de uma vida que você levava para um novo tempo. Estou te levando. Estou abrindo um novo caminho, uma nova oportunidade que você nunca teve. Eu, o Senhor, estou te dando. E Agar pega o menino, dá água ao menino. E Deus ali dá uma estrutura a Agar. Cuida de Agar, cuida do menino. E aqui, como diz na palavra, o menino cresce, o menino se casa e ele constitui uma família. E Deus, através daquela situação, que aparentemente era uma situação de quê? De morte. Até para Abraão, se Deus não tivesse falado, Abraão também acharia que eles morreriam. E porque Abraão deixou eles seguirem com toda a confiança, porque ele sabia do Deus que fala e cumpre. Ele saberia que sim, Deus falou, Deus vai cumprir, Deus vai cuidar deles em todo instante. Aonde eles forem, Deus vai estar com eles. E mesmo que eu não saiba a notícia, Deus está cuidando, então está tudo certo. Houve paz no coração de Abraão quando Deus falou. E aquilo que Deus falou, ele cumpriu? Sim, nós podemos ver aqui na palavra dele que ele cumpriu. E Deus não só abençoou a vida de Ismael, mas também abençoou a vida da mãe dele. Muitas vezes, no momento da dor, do desespero, porque eu creio que Agar saiu dali chorando, desesperada. Pensando assim, Deus, eu vou para onde? Porque ela nem servia a Deus, mas talvez ela de tanto ouvir falar, eu vou para onde? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho aonde pedir socorro. Eu não tenho uma casa para ir. E ela sai sem rumo. E ela disse, acabou tudo. Aqui é uma das minhas últimas caminhadas com essa criança. Porque a partir do momento ela tinha convicção que quando aquilo que estava nas mãos dela acabasse, aquele alimento, aquela água, tudo acabaria. Porque às vezes a gente deposita a confiança naquilo que está em nossas mãos. Ou quem está dos nossos lados, ou quem está nos sustentando. Talvez a confiança dela o sustento dela vinha de Abraão. Então a confiança dela estava em Abraão. E a partir do momento que Deus tira Abraão da vida dela, que ela agora não é mais escrava, ela não depende mais de Abraão, que Deus diz assim, agora tu vai andar com tuas próprias pernas. Agora o teu recurso vai ser comigo. Deus criou essa situação para ela entender que o recurso dela agora era com Deus. Que quem cuidaria dela e do menino agora era Deus, não era mais Abraão. Deus, ele está dizendo, ei, no meio dessa dor, no meio dessa situação, é eu que vou cuidar de tudo. Não deposita a sua esperança naquilo que você vê agora, no pão e na água, porque isso pode acabar. Mas quem anda com Deus, aleluia, é diferente. Agar não andava com Deus. Deus cuidou de Agar por causa de Ismael. Mas olha para você ver que através de Ismael, Agar foi abençoada. Por quê? Porque Ismael fazia parte da promessa. Porque Deus pôs a promessa também sobre ele. Ismael não era planos de Deus, mas ele permitiu. E aí Deus ali
fez também a promessa sobre a vida de Ismael, abençoou a vida de Ismael, com o cuidado, com a proteção, como assim também abençoou a vida de Isaac, que é o filho da promessa. Porque Deus não desampara. Talvez, através dessa situação que você esteja passando, que para você é o fim, acabou, porque aquilo que os teus olhos veem está acabando, o recurso está acabando, o odre está acabando, o pão está acabando, e você está dizendo, quando isso acabar, para mim também tudo acaba. Tira sua confiança naquilo que os teus olhos veem e põe a tua confiança naquilo que você não vê, mas que você sente a